Louvado seja o nosso Deus. Queridos, o mês que passou, né, já estamos já no primeiro dia de novembro, né? É novembro a gente está? 1 de novembro? Amanhã é dia de finados, né? Dia 31 de outubro, o povo cristão tem uma data comemorativa bastante relevante para nós. Vocês lembram o que é? É o quê? Reforma protestante. Seria realmente uma negligência da nossa parte se deixássemos passar isso em branco. Então hoje, diferente das vezes em que temos costume aqui de trazer a mensagem da palavra de Deus de forma expositiva, nós hoje vamos estar trazendo de forma temática, excepcionalmente hoje. E hoje nós vamos estar meditando no seguinte tema: o legado herdado pela Reforma Protestante. A Reforma Protestante, irmãos, é o segundo maior evento depois daquilo que aconteceu em Pentecostes na vida da igreja cristã. Se tem algo que a gente deve lembrar e relembrar sempre, é essa conquista que obtivemos do retorno àquilo que Deus desde o início deu à sua igreja. A palavra reforma deve estar nítida na nossa mente da maneira não apenas histórica, mas do seu significado real. Quem aqui já fez uma reforma em casa? Já fez reforma em casa? Pois é, né? É fácil fazer reforma? Não é, né? Não é verdade? Mas a ideia da reforma é a ideia de voltar às origens, voltar àquilo que era antes, reformar, voltar ao caminho que antes era seguido. E por que se teve essa questão da reforma? É porque a igreja, com o tempo, se desviou do projeto original de Deus. Ela se tornou tão distante a ponto de muitos, não conformados com a situação, protestarem contra isso. Muitas pessoas. E foi no dia 31 de outubro de 1517 que ficou para nós a data comemorativa da então chamada Reforma Protestante. No entanto, embora que historicamente é conhecido como Reforma Protestante, o que aconteceu não foi uma reforma, na verdade foi uma ruptura. Porque quando Martinho Lutero fixou na Catedral de Wittenberg, que foi nesse dia 31 de outubro de 1517, as suas 95 teses essas que contrariavam o poderio que a Igreja Católica Apostólica Romana de então tinha diante daquela situação. Essas 95 teses, elas estavam indo contra o abuso que ali se fazia com as pessoas. E tudo em nome de Deus. Nós hoje, irmãos, vamos estar meditando sobre esse legado, e eu quero falar dos 5 pilares, dos 5 princípios que nortearam toda essa reforma protestante. E esses 5 princípios, alguns já conhecem, foi muito divulgado quando completamos 500 anos, agora estamos completando 503 anos da reforma protestante, que são as 5 solas, né? De forma bem objetiva, as 5 solas são a sola Escritura, solus Christo, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria, que em português fica somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória. Esses princípios, essas bases que nortearam toda a reforma, advêm de uma situação que é protestando contra a maneira absurda que a Igreja Católica Apostólica Romana de então exercia diante dali do povo. E vamos estar aqui, irmãos, meditando em cada uma dessas solas.
A primeira que a gente citou aqui, que é a sola escritura, ou somente a escritura, está embasada no texto de 2 Timóteo. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar pedindo a Deus a sua direção para essa apresentação que vamos ter aqui da sua palavra. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, palavra que foi inspirada por ti, Senhor, e que é revelada a nós. Por isso, Deus, nós te agradecemos e te pedimos que hoje o Senhor continue a falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus. O texto que a gente acaba de ler, ele nos diz o seguinte, que esta palavra, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, vem da inspiração de Deus, contrariando aquilo que era o legado dos homens, colocado para nós em forma de tradicionalismo, em forma de imposição humana. Naquilo que a Igreja Católica de então advogava, e ainda hoje advoga, é que a tradição estava de pé de igualdade com as Escrituras. Em alguns momentos, a tradição, ela superava. Veja, eu tive a oportunidade de conversar com alguns padres. Eu participei de um trabalho num seminário católico, e ali eu tive a oportunidade de conversar com alguns padres. E conversando com eles, eu disse: por que vocês sabem que é errado estar acendendo vela para santo e não dizem nada? Sabe o que ele me disse? Ele disse: é porque, meu amigo, nós não podemos negar a tradição. Se a tradição católica tem considerado o acender vela a santos, nós não podemos ir contra a tradição. E eu logo disse para ele: então quer dizer que vocês colocam a Bíblia abaixo da tradição, a tradição está acima. Ele: não é bem assim. Não é bem assim como? Ainda hoje, irmãos, muitas práticas adotadas até pelos evangélicos, viu, irmãos? Porque o chicote que bate, não vou falar, porque fala Chico, Francisco, o pessoal não gosta, né? Irmão Francisco aqui. Então, assim, a palavra que serve para os católicos, serve também para os protestantes. Sabe por quê, irmãos? Porque todo esse legado que a reforma protestante trouxe para nós, muitos têm desperdiçado, têm negligenciado, não têm valorizado, irmãos. E hoje, muitas coisas têm feito parte da orientação do povo de Deus. Alguns não dizem que a tradição faz realmente pé de igualdade com as Escrituras, mas na prática isso acontece. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim: olha, irmãos, é porque esse é o nosso costume. Eu sei que não está na Bíblia, mas o nosso costume diz que tem que ser assim. Eu fui uma vez pregar numa igreja que disseram: ó, você tem que rapar a sua barba. Foi, sério. E eu disse: não tem problema, a minha fé não está na barba. Fiquei lisinho, tirei a barba todinha e fui lá pregar e dizer que Jesus era bom. Quando eu cheguei lá, tinha um camarada que tinha uma barba maior do que essa que eu estou agora. Você vê, né, irmãos? Então você vê que muitas coisas hoje ainda é cultivada
em detrimento daquilo que somente as Escrituras dizem. Então, tem coisas que hoje ainda têm se levado em consideração em detrimento da palavra de Deus. Tem até um livro que foi lançado com o título Coisas que a Bíblia não proíbe, mas que a igreja reprova. Percebe como a coisa é? Então tem isso hoje em dia, a questão de não ter apenas a Bíblia como a única regra de fé e prática. Nós temos isso como um legado da Reforma Protestante. E por que não dizer nas nossas vidas? Quantas vezes a palavra de Deus não é algo determinante para nós, mas a nossa vontade, a nossa orientação, o nosso querer. Até ponto de dizer, não, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu quero fazer assim. Porque a Bíblia muitas vezes traz uma orientação muito bem nítida, mas a teimosia, o pecado, faz com que muitas pessoas negligenciem a sua orientação e siga o que dá na cabeça. Então, só a Escritura, somente a Escritura, advém de uma ideia, de um conceito, de um princípio, de uma base em que eu adoto para a minha vida a orientação que só a Bíblia traz para a minha vida. E também, irmãos, um outro tema, né, que é falado uma outra base, que é somente Cristo. Somente Cristo. Quando a Reforma Protestante trouxe isso como seu legado, foi contrariando, irmãos, a questão dos intermediários. Antes se buscava a Deus por intermediários, por santos, ou por padres, ou pelo próprio Papa. Mas só que a Reforma trouxe para nós esse legado do entendimento que somente Cristo é quem é esse intermediador. Observe aqui na palavra de Deus, ainda em 1 Timóteo, volte um pouco à sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2, veja o que diz o verso 5 e o verso 6. Diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O nosso único mediador entre Deus e os homens chama-se Jesus. Na época em que muito se asseverava a intermediação aquilo que o sacerdócio da Igreja Católica ali promovia, dizia o seguinte, que você não poderia ir diretamente a Deus se não fosse buscar através dos santos, daqueles que poderiam interceder. E hoje nós falamos sobre o sacerdócio universal de cada crente. Hoje você não precisa de alguém para interceder diante de Deus pela sua vida. Entretanto, na prática protestante, nós temos algumas coisas que estão sendo aí negligenciadas no que se diz a esse respeito. Por exemplo, você já viu aqueles irmãos que é os irmãos 6 horas? Conhece os irmãos 6 horas? Ele está o tempo todo pedindo para alguém orar por ele. Irmãos, vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Quando não é isso, existe uma idolatria ferrenha quanto à pessoa do pastor. Tem gente que chega até a dizer o seguinte: eu vou pedir para o pastor orar, porque a oração do pastor é mais forte. O pastor tem mais intimidade com Deus. E aí a pessoa deixa de entender que o único mediador entre Deus e os homens, quem é? É Cristo. E a Bíblia justifica porque Cristo é o único mediador. Porque ele fez o versículo de número 7, né? Que diga, o versículo de número 6 diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos. Quem se entregou por mim e por você foi Jesus. Por isso que nós podemos clamar, pedindo em nome de Jesus, pedindo diretamente a Deus, porque Jesus fez essa ponte, essa ligação entre nós
e o nosso Deus. Então, o único intermediador é Jesus. Por isso que nós não pedimos para Maria. Por isso que nós não pedimos por nenhum outro que possa assim interceder por nós. Então, o nosso mediador chama-se Jesus Cristo. Outro legado também deixado pela Reforma Protestante é o legado chamado somente a graça. Irmãos, esse legado, o Martinho Lutero, ele sofria muito quanto à questão do perdão. Ele sempre se sentia indigno diante de Deus e praticava os meios que a Igreja Católica Apostólica Romana dava para a pessoa sentir ali a graça de Deus. Quais eram os meios? Quando a pessoa estava ali sofrendo as suas tentações, as suas fraquezas, eles tinham um alto flagelo, onde a pessoa pegava uma cordinha com pontinhas de metal ou então um osso e ficava se autoflagelando, batendo nas costas, sangrando. Quando não era isso, tinha um suplício que eles usavam, que colocava na coxa e apertava ali, e ali cortava a coxa da pessoa, para que a pessoa ali pudesse ter ali, através daquele sofrimento ali, o ser digno de estar diante de Deus. Quando não era isso, as pessoas elas poderiam pagar as indulgências, que eram preços que a pessoa ali ela pagava para obter a salvação dos seus familiares ou diminuir os anos no purgatório. Então a pessoa ali, através do dinheiro, ela tirava um primo, um tio, um avô, uma avó do inferno, ou então tirava do purgatório. Veja o entendimento como era. A pessoa tinha que fazer romarias, quilômetros de distância, andando a pé para chegar a Roma como um pagamento de promessa. Ou então subir as escadarias que tinha ali da Catedral de São Pedro, a pessoa subia ali de joelhos. Hoje a gente vê essa realidade aonde aqui? No Recife, no Morro da Conceição. Uma vez eu fui evangelizar lá, nós distribuíamos numa noite 5.000 folhetos. E chegando lá, no pé do morro, antes de subir a escadaria, um jovem já estava se preparando para subir aquela escadaria toda de joelho. Abordamos ele, falamos que só a graça de Cristo era suficiente para ele, para perdoar os seus pecados. E ele entendeu, meus irmãos, naquela noite, a mensagem do Evangelho. Ele pegou e disse: então quer dizer que eu não preciso fazer isso, esse sacrifício? Disse: não, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Ele pegou, irmãos, aquelas velas que ele estava com elas nas mãos, sacudiu assim, sabe, de lado, e disse: então eu vou para casa porque Jesus já pagou o preço. Em compensação, outras pessoas que a gente falava que Jesus tinha pago o preço, porque as pessoas não entendem, irmãos, que a salvação é pela graça. As pessoas não entendem que elas não precisam fazer nada para obter a salvação. Sempre se entende o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que colaborar com alguma coisa. E muitas vezes ali a gente falava: Jesus pagou o preço. Aí a outra pessoa engraçadinha respondia: eu vou lá buscar o troco. Era isso que a gente ouvia. E quando não era isso, a gente ouvia: todo ano esses crentes estão aqui. Aí a gente também respondia: estamos pagando essa promessa. Mas a palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz o seguinte para nós aqui: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Então, na época em que Martinho Lutero, ele pensava que ele tinha que praticar alguma obra, algum sacrifício, alguma penitência a ser paga, alguma indulgência para obter a sua salvação, para obter a salvação dos seus familiares, ele se deparou com as Escrituras, com o texto da palavra de Deus,
Por incrível que possa lhe parecer, naquela época, muitos padres não conheciam a Bíblia. Não conheciam. Mas aqueles que tinham oportunidade de conhecer a Bíblia, eram confrontados com toda a ideia equivocada que a Igreja Católica Apostólica Romana exercia sobre eles. Tanto é que o maior legado que a gente tem daquilo que a Reforma Protestante nos trouxe é o legado do acesso livre às Escrituras. Vocês sabiam, irmãos, que um camarada chamado John Wycliffe, ele foi queimado porque ele traduziu a Bíblia para o inglês? As pessoas eram queimadas quando a Igreja Católica não concordavam com elas, porque acusavam de quê? De heresia. Então, John Wycliffe foi queimado numa fogueira. John Hus, 100 anos antes da vinda de Lutero, ele foi queimado porque ele foi contra as atrocidades que a Igreja Católica Apostólica Romana fazia naquele momento. Mas ele disse, antes de morrer, vocês estão queimando um ganso, que Hus significava ganso, mas haverá de vir daqui a 100 anos um cisne, e vocês não vão poder com ele. E veio depois de 100 anos Martinho Lutero, e fez uma grande revolução. Então, irmãos, esse legado, somente pela graça, você não tem condições de, através dos seus esforços, através da sua bondade, porque a Bíblia diz que para as coisas boas, versículo 10 do capítulo 2 de Efésios diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, fazer o bem já é algo que Deus nos criou para fazer. Quando você faz o bem, você não faz o bem por conta da sua bondade, porque você vai ganhar alguma coisa com isso. Você faz o bem porque Deus criou você para fazer o bem. Já foi para isso. Quando você faz o mal, você está fazendo o contrário daquilo que Deus criou você para fazer. Mas a salvação, irmãos, vem somente pela graça. Graça, favor imerecido. Nós não temos como pagar, irmãos, o preço do nosso pecado. Tem algumas pessoas que até pensam, eu já paguei todos os meus pecados. Não, você não tem condições de pagar. Nada que você faça pode fazer com que apague os seus pecados. O mérito é de Cristo, que aí a gente vê logo adiante através da fé. Outro legado que é pilar também da Reforma Protestante é o legado de somente a fé, onde eles falam sola fide, somente a fé. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Romanos 1, 17. Diz assim a palavra do Senhor: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, quando começou a estudar a Bíblia, começou a descobrir estas verdades. A verdade é que somente as Escrituras devem valer para a orientação da vida de cada cristão. Quando ele também entendeu a verdade de que somente pela graça somos salvos em Cristo Jesus, ele se deparou com uma situação na qual ele não poderia mais viver daquela forma, não poderia mais ser o mesmo de antes. Quando ele entendeu que não eram os seus esforços, quando ele entendeu que não era a tradição religiosa que ele seguia, ele entrou numa situação de dizer o seguinte: e agora, o que será de mim? Aí ele leu esse versículo, à luz de velas, e ele entendeu que a fé, somente a fé, poderia justificá-lo, somente a fé poderia direcioná-lo, porque o justo, ele viverá de fé em fé, o justo viverá pela fé. E entendendo isso, ele não teve medo. É assim que o justo vive, aquele que segue a Deus. Lembrando que quando a Bíblia fala também de justo, está se falando daquele que crê em Deus, daquele que é justificado por Deus. E é por fé que você vai viver, não é pela sua obra, não é pelo seu crédito, mas é pela fé. Talvez
o medo venha invadir o seu coração, dizendo o seguinte: sim, mas se você seguir a esta fé, a esse Cristo, o que é que você vai perder? O quanto você vai perder? Porque esse era um dilema de Lutero. Ele ia perder todo o apoio que ele tinha como um padre. Ele ia perder toda aquela situação ali de favorecimento dele na religião. Mas ele não deixou de seguir a sua fé. Quando fala-se de fé aqui, não é apenas a capacidade de se crer. A fé aqui é quando nós depositamos a nossa crença em Deus. Quando nós depositamos a nossa crença em Deus, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guia. Não pense no que vai perder, não pense como será o seu futuro. Saiba de uma coisa: o justo viverá pela fé. É Ele, o Deus em quem nós cremos, que nos segura. Logo adiante, nós vemos que outro legado deixado pela Reforma Protestante, que é o seguinte: somente a Deus a glória. A maneira como nós organizamos aqui todas essas solas é para chegar a esta última, entendendo o seguinte: que todas as que antecedem esta corroboram e apontam para essa última, para aquilo que glorifica a Deus. Porque se você tiver pautado nas Escrituras, se você tiver a sua fé inteirada no teu intermediador entre você e Deus, Cristo, se você tiver a sua vida colocada diante do Senhor pela sua graça, entendendo que é o perdão dele, que é o favor imerecido dele, quem lhe salva, se você tiver a sua fé, a sua confiança plenamente colocada em Deus, tudo isso vai resultar para uma direção. Tudo isso vai resultar para que você tenha somente a glorificar a Deus. Tudo glorifica a Deus. Em última instância, a vida do cristão é para glorificar a Deus. A glória de Deus não é dada a ninguém, somente a Ele. Por isso, irmãos, que temos que entender que as Escrituras apontam para Deus. Quando a gente leu dizendo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, a palavra inspirada é como se fosse soprada do hálito de Deus, vem de Deus. Quando a gente percebe que somente Cristo, Ele é quem salva, porque Ele é intermediador. Porque Cristo, quem foi que enviou Cristo para nós? Deus enviou Cristo para nós. É o que está lá em João 3,16. Quando a gente fala aqui também que é somente a graça vem de quem, irmãos? De Deus. Quando a gente fala também que a fé, a confiança em Deus, que é que nos dá segurança, de quem é que vem a fé? Vem de Deus. A fé não vem de mim, a capacidade de crer em Deus não vem de mim, vem de Deus. Ou seja, em tudo, em suma, tudo resulta, tudo aponta para glorificar a Deus. Por isso que a gente pode ver em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36, dizendo assim para nós: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é para a glória de Deus. Os teus estudos é para a glória de Deus. A tua família é para a glória de Deus. O teu casamento é para a glória de Deus. A tua profissão é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Nada está ausente da glorificação a Deus. Nada está voltado, centralizado para os homens. É uma tendência humana, é uma tendência do pecado, da inclinação pecaminosa, querer ter para nós toda a glória. O que foi que derrubou o ser humano lá do paraíso? Quando a serpente disse para a mulher que se você comer desse fruto,
você será o quê? Igual a Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém. Temos que entender uma coisa, irmãos. Se você hoje que está aqui, ouviu todo esse legado que foi logrado pela Reforma Protestante, que trouxe para nós todas essas bases, todo esse direcionamento para nós, não é apenas uma coisa histórica, não é apenas algo que tem que ficar registrado, mas é algo que tem que ser vivenciado. Talvez Deus queira reformar alguma coisa na tua vida. Deve ter alguma coisa no teu coração que precisa ser reformado, voltar às origens, voltar-se para Deus. Porque a reforma traz esse entendimento que é um outro legado. Reformar, sempre reformando. Não devemos negligenciar, não podemos dormir no ponto, porque muitas vezes a gente abre mão, fragilizamos todas as bases e deixamos com que as coisas minem toda a nossa questão colocada por Deus, toda a nossa fé. Mas quando nós entendemos, irmãos, que tudo que nós fazemos logra glória para Deus, e que todos esses fundamentos para nós, essas bases que traz para nós, essa fé sólida, essa dedicação que reverte glória para Deus, muda tudo em nossas vidas. Eu até digo o seguinte, irmãos, se é para a salvação, Deus é glorificado. E se é para a perdição, Deus também é glorificado. Você sabia disso? Porque o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho é boas novas de salvação para quem crê. Quem não crê, não é boas novas de salvação, porque já é condenação. Então todo esse legado que nós estamos tendo aqui, da parte daquilo que a Reforma Protestante logrou para nós, que foi um evento histórico, que é algo que é atual para as nossas vidas, não deve ser algo que a gente deve lembrar e pensar como algo do passado, mas é algo que tem que estar presente na nossa vida hoje. Você já ouviu a exposição da palavra de Deus? Somente a Escritura. Eu não estou aqui querendo trazer para você um conceito meramente filosófico. Estou aqui trazendo para você algo que vem da palavra de Deus. Você também entendeu hoje aqui que não é através da sua obra que você obtém a salvação, mas através da obra da graça de Cristo. Somente Cristo é o intermediador. Você também entendeu que a fé, ela pode lhe dar segurança de não olhar para trás, de não mais temer, independente do que possa vir a acontecer sobre a sua vida. E por último, você hoje aqui ouviu falar que somente é dada a glória a Deus. E aí, irmãos, nós temos aqui uma questão para nós, um grande desafio. O que é que precisa ser reformado hoje na tua vida? Como é que está diante de Deus? Como é que você se encontra hoje? Eu quero convidar você para uma oração. Convidar você para esse entendimento de que esse legado que a Reforma Protestante traz para nós não é um legado para ficar apenas registrado na história, mas é um legado para fazer parte hoje da nossa vida. Vamos buscar a face do Senhor. Pai Santo e eterno Deus, aqui em Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer, porque o Teu Espírito, Ele agiu no passado e também continua agindo hoje. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse legado em que os reformadores deixaram para nós. Legado, Deus, de voltar-se para as Escrituras. Legado de voltar apenas para Cristo. Legado, Deus, de voltar-se apenas para a Tua graça, de viver somente pela fé e de que a glória a Ti, somente a Ti, deve ser dada, Pai. Pai, eu não sei o que está no coração de cada um aqui nessa noite.
Eu não sei como cada um aqui recebeu esta palavra, mas eu sei de uma coisa: o que hoje foi falado aqui traz glória para o teu nome. Pai, ajuda-nos naquilo que precisa ser reformado em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, aquilo que precisa ser colocado como algo imprescindível para nossas vidas. Pedimos que a tua graça, pedimos que a tua misericórdia seja sobre as nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a viver somente para glorificar o teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida da sua igreja.